seja esta inequação. Inicialmente, temos que x mais 3 tem que ser diferente de zero, e 2x menos 1 também tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque ambos esses termos aparecem como sendo denominadores nesta inequação. Sendo o denominador de uma fração, eles não podem ser zero. Então, x mais 3 tem que ser diferente de zero, o que me dá x diferente de menos 3. 2x menos 1 diferente de zero me dá x diferente de meio. Qualquer que sejam os valores de x que resolvam esta inequação, certamente menos 3,5 não farão parte desse conjunto solução, porque para esses valores a inequação não está nem mesmo definida. Para resolver essa inequação, a gente procede da seguinte forma. Esse termo que está aqui, é bom a gente trabalhar junto com esse termo 2 dividido por x mais 3 que está no lado esquerdo. Como é que a gente faz isso? Lembrando aqui, a gente sabe que se A é menor do que B, se eu quero colocar esse termo B junto do A, algebricamente o que a gente faz é, a gente soma o oposto de B. E nós sabemos que quando você soma um termo a ambos os membros de uma inequação, você mantém o sinal da inequação. Quer dizer, que se tinha um sinal de menor, permanece menor. Então, A mais menos B é menor do que B mais menos B. Só que B mais menos B, isso aqui é zero, então a gente tem que A mais menos B, isso aqui a gente escreve como sendo A menos B, é menor do que zero, ou seja, A menor do que B é equivalente a A menos B menor do que zero. Ou seja, nesse exemplo aqui, o B é esse termo. Então, eu posso simplesmente escrever essa inequação original nessa forma aqui. Direto, a gente já sabe como fazer isso, que é a passagem dessa linha aqui para essa. Ou seja, o B ele comparece com o sinal oposto ao que ele tinha aqui. Então, esse menos o B. Nesse caso, esse termo aqui. Vamos agora efetuar essa subtração que está aqui. Então, isso aqui é 2x menos 1 vezes ou seja, fiz essa soma de frações. Continuando aqui em cima, então a gente tem 2 vezes 2x, que daria 4x. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora aqui você tem menos 1 vezes x, então dá menos x. Menos 1 vezes 3, que dá menos 3. Tudo isso dividido por... Aqui a gente pode deixar nessa expressão mesmo, nessa forma. Quatro x menos x dá 3x. Menos 5.
Bom, vamos então analisar o sinal desse termo aqui. Inicialmente, o numerador 3x menos 5, a gente vê, ele é zero quando x é 5 terços. O coeficiente do x é positivo, que é 3, então o padrão do sinal de 3x menos 5, ele tem essa forma aqui, esse aspecto. X mais 3, ele é zero quando x é menos 3. Então vamos marcar esse menos 3, por exemplo, aqui. O coeficiente do x é 1. Então a gente sabe, positivo, né? Então aqui, x mais 3 é positivo para valores maiores do que menos 3, nesse caso aqui, né? Que é a raiz de x mais 3. Negativo para x menor do que menos 3 e 0 quando x é menos 3. Então, esse aqui dá o sinal de x mais 3, esse diagrama aqui. 2x menos 1. Ele é zero quando x é meio. Então, meio, vamos colocar aqui, né? Porque meio é 0,5. 5,3 é maior do que 1, então meio está entre esses dois valores aqui. É zero em meio, positivo, negativo. Agora a gente considera nesse último diagrama aqui, esses valores que estão aparecendo em cada uma desses diagramas. Que é aqui que vai haver a mudança do sinal. Então vamos ver o seguinte, quando x é menor do que menos 3, você tem no denominador, é bom a gente guardar esses dois aqui, assim só lembrando que eles aparecem no denominador. Você tem aqui um produto de dois termos no denominador e um cara no denominador que é negativo. Então você tem negativo e aqui negativo e negativo no denominador. Esses dois valores aqui do x nessa faixa, ele é negativo. E você tem um valor negativo que vem do numerador. Então você tem numerador negativo e o denominador um produto de negativo por negativo, que daria positivo. Então você tem uma quantidade positiva e uma quantidade negativa. Então isso aqui me dá negativo. Em menos 3, quando x é menos 3, esse valor aqui é zero, mas ele está aparecendo no denominador. Então não existe. Que a gente já tinha verificado por essa condição inicial aqui. Entre menos 3,5, o numerador é negativo. Um dos termos do denominador é positivo e o outro é negativo. Então, esses dois termos aqui, produto desses dois termos que estão no denominador, me dão negativo e o numerador negativo. Então, você tem negativo e negativo. Então, dá positivo. Em meio, você está anulando 2x menos 1. Como ele aparece no denominador, não está definido o valor da quantidade dada aqui. Meio a gente já sabia também que estaria excluído por conta dessa análise inicial que a gente fez aqui. Entre meio e 5 terços, nós vemos o seguinte. Você tem o denominador positivo, positivo, mas o numerador é negativo. Então você tem negativo dividido por uma quantidade, que, multiplicando aqui, que é positiva. Então dá negativo aqui. Quando x é 5 terços, o numerador é zero, o que leva essa expressão a ser zero. Então, essa expressão que está aqui é zero para x igual a 5 terços. Finalmente, para x maior do que 5 terços, você tem um numerador positivo e um produto de dois termos no denominador positivo. Então, aqui é positivo, numerador positivo, dividido por uma quantidade positiva, dá positivo. Isso aqui, então, é o sinal dessa quantidade. Ou seja, basicamente a gente quer resolver é isso aqui, ó. Quando essa quantidade aqui é negativa. Então a gente vê, é negativo nessa faixa aqui, de menos infinito até menos 3, aberto, porque a gente está considerando menor, não estamos procurando o valor que torna
essa quantidade igual a zero. Então, só menor. Então, menos 3. De qualquer forma, menos 3 não serviria para um valor que anula essa quantidade, porque esse valor a gente viu que é 5/3. Bom, continuando. A fração aqui, essa quantidade, vai ser negativa entre meio e 5/3. Então, a gente ainda tem meio aberto, porque ela não existe, e 5/3. Também aberto em 5/3, agora sim, né? Serve essa análise que eu tinha feito ali. Quando x é 5/3, essa fração é zero. Mas a gente não está querendo o valor que torna ela zero, só negativo. Então, a gente deixa aberto aqui. Então, isso aqui é o conjunto solução dessa inequação dada aqui.